Por que algumas pessoas criam confusão por onde passam? A neurociência explica. Você conhece alguém que consegue transformar qualquer ambiente em um campo de batalha? Vai ao restaurante, reclama de tudo. Vai à igreja, encontra motivos para conflitos. No trabalho, cria atritos. Na família, gera tensão. E o mais curioso, muitas vezes essa pessoa acredita sinceramente que o problema está nos outros. Mas se eu te dissesse que a neurociência mostra que algumas pessoas não enxergam a realidade como ela é. Elas enxergam a realidade através das feridas emocionais que carregam. Hoje eu vou te mostrar o que acontece no cérebro de quem vive em estado constante de conflito e como essas experiências da infância moldam esse comportamento durante toda a vida. Olá, eu sou Deise Alves, especialista em neurociência, trauma e saúde mental. E hoje vamos falar sobre um tema que afeta casamentos, famílias, amizades, empresas e até comunidades religiosas. Por que existem pessoas que parecem carregar uma tempestade para qualquer ambiente onde elas entram? Será falta de caráter? Falta de maturidade? Ou existe algo acontecendo dentro do cérebro que a maioria das pessoas desconhece? Vamos mergulhar na ciência do comportamento humano. Esse nosso cérebro, ele é flexível, então vamos entender sobre isso. O cérebro não enxerga a realidade, ele interpreta a realidade. Uma das maiores descobertas da neurociência moderna é que nosso cérebro não reage aos fatos. Ele reage à interpretação dos fatos. O neurocientista e psiquiatra Carl Friston explica através da teoria da interferência ativa que o cérebro funciona como uma máquina de previsões. Ele está constantemente tentando responder. Isto é seguro ou perigoso? Posso confiar ou preciso me defender? Sou aceito ou estou sendo rejeitado? A questão é que essas respostas nem sempre são baseadas na realidade atual. Muitas vezes são baseadas em experiências passadas. Por isso, duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Quando o sistema nervoso aprende a viver em alerta? Vamos aprender sobre isso? Imagine uma criança crescendo em um ambiente onde existe. Anota aí, pega papel e caneta e se eu fosse você eu anotaria. Crítica constante, gritos, humilhação, rejeição, imprevisibilidade emocional. O cérebro dessa criança, ele aprende uma regra. O mundo não é seguro e ele cria uma trilha neural. Aí entra uma estrutura cerebral extremamente importante. A amígdala cerebral. Sua função é detectar ameaças. O problema é que quando alguém viveu muitos eventos estressantes, a amígdala fica hiperativada. O cérebro começa a procurar perigo o tempo inteiro. É como um detector de fumaça sensível demais. Faz sentido isso que eu estou falando? Presta atenção, liga seu radar aí. Ele dispara mesmo quando não existe incêndio. Imagina um hiperalerta dentro de você, 24 horas, ou dentro de alguém que você conhece por perto. E a ciência dos traumas infantis, vamos falar disso. Os estudos sobre as ACEs, experiência adversa na infância, conduzido por Vicente Felipe e Robert Anda, mostraram algo impressionante. Quanto maior o número de experiência adversa vivida na infância, maiores as chances de problemas emocionais, conflitos interpessoais, ansiedade, impulsividade e dificuldade de confiar nas pessoas. Isso porque o cérebro foi treinado para sobreviver. Mas sobreviver não é a mesma coisa que viver. Tá anotando? Eu gosto de falar para deixar anotado porque depois você vai refletir em tudo que eu tô falando aqui. Então, por que algumas pessoas se sentem atacadas o tempo todo? Aqui entra um conceito muito importante. A pessoa não reage ao que você falou, ela reage ao significado que o cérebro dela deu ao que você falou. Por exemplo, você diz: podemos conversar sobre isso? Ela escuta. Você está me criticando? Analisa comigo, gente. Vai pegando essas falas. Você diz: talvez exista outra forma de fazer. Ela escuta. Você não é competente. Ela escuta sim. Você diz: eu preciso de um espaço.
Eu preciso ter o meu espaço. Ela escuta. Você está me abandonando. O cérebro ferido traduz situações neutras em ameaças emocionais. E eu quero aqui que você, com muito carinho, avalie as suas falas internas e também das pessoas que você convive. E qual é o papel da teoria polivagal nisso? O neurocientista Stephen Porges, que eu falo muito sobre ele, revolucionou nossa compreensão sobre o comportamento humano. Segundo a teoria polivagal, nosso sistema nervoso está constantemente avaliando segurança ou perigo. Quando percebemos segurança, nós ficamos conectados, escutamos melhor, temos empatia, construímos relacionamentos saudáveis. E quando percebemos ameaça, nós atacamos, fugimos ou nos fechamos. O problema é que algumas pessoas vivem permanentemente em modo de sobrevivência. Elas não entram em uma conversa, elas entram em uma batalha. E o conflito como mecanismo de proteção, eu quero te explicar sobre isso. É literalmente um escudo. Agora vem uma verdade muito difícil. Muitas pessoas que criam confusão não estão tentando destruir os outros. Elas estão tentando proteger a si mesmas. O comportamento inadequado frequentemente é uma tentativa de autoproteção. Por trás da agressividade existe medo. Por trás do controle existe insegurança. Por trás da crítica existe dor. Por trás da necessidade de ter razão, existe uma profunda necessidade de validação. E como explica Bessel van der Kolk? O trauma não é o que aconteceu com você, é o que aconteceu dentro de você por causa do que aconteceu. E Daisy, como quebrar esse ciclo? A boa notícia é que o cérebro possui a neuroplasticidade, ou seja, ele pode mudar. E como mudar? Novas conexões neurais podem ser criadas. E eu falo muito disso no método 2.12. Novos padrões emocionais podem ser desenvolvidos. Isso exige. Agora senta na cadeira da humildade. Autoconhecimento, regulação emocional, consciência corporal, relacionamentos seguros, cura de feridas emocionais. A pergunta não é por que a pessoa é assim? A pergunta é o que aconteceu com ela para que ela aprendesse a reagir dessa maneira. Essa pergunta gera compaixão sem perder limites. E é claro que nós temos que estar atentos com essas pessoas. Talvez hoje você tenha pensado em alguém, ou talvez tenha percebido alguns desses sinais em você. E não existe condenação aqui, gente. Eu só trago aqui consciência. Aqui o que existe é consciência daqueles sentimentos. Porque aquilo que não é consciente continua controlando a nossa vida. Mas aquilo que é compreendido pode ser transformado. Quando entendemos o funcionamento do cérebro, percebemos que muitos conflitos não começam na discussão. Eles começam muito antes. Começam nas experiências que moldaram nosso sistema nervoso. Por isso, antes de julgar um comportamento, tente compreender a história por trás dele. E lembre-se, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa entender mais sobre comportamento humano, trauma e saúde emocional. E se você lembrou de alguém, envie esse conteúdo. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. A mente registra, o corpo reage e eu descomplico suas emoções. Eu sou Daisy Alves, especialista em neurociência, trauma e saúde mental.